Olá! Nesta análise visual de hoje, vamos mergulhar numa das mudanças de vida mais radicais e, francamente, mais fascinantes da história. Vamos mapear o arco de transformação incrível de Rumi. É a história de como um estudioso extremamente rígido se tornou uma das figuras místicas mais reverenciadas e enigmáticas do mundo todo. Vamos começar. Bom, vamos direto ao ponto. O material base para a nossa explicação de hoje é o famoso Masnavi de Rumi. É uma obra histórica, super profunda e bem densa, escrita lá no século XIII. Estamos falando de textos de uma época muito distante, onde a lei, a poesia e a espiritualidade andavam de mãos dadas. É literalmente uma janela direta para o passado. E a grande pergunta que guia a nossa jornada é exatamente essa. Como um acadêmico de direito, um homem rico, cheio de regras e totalmente ortodoxo, acabou se tornando o poeta estático mais famoso da história? É só pensar que estamos falando de alguém que tinha absolutamente tudo a perder, desde o prestígio social até a estabilidade financeira. Entender essa transformação é entender uma jornada que desafia completamente toda a lógica de uma carreira tradicional. Seção 1. A fuga do erudito. Para entender essa mudança dramática, a gente precisa voltar lá no começo e ver o mundo que Rumi deixou para trás, a começar pela família dele, que era extremamente proeminente. O pai de Rumi, Baldin Veled, não era uma pessoa qualquer. Ele era conhecido simplesmente como o Sultão dos Eruditos. A família vivia na importante cidade de Balkh, totalmente imersa naquelas tradições legais e religiosas bem estritas. E aqui é crucial perceber o contraste gigantesco. A base do Rumi não tinha nada de artística ou livre. Muito pelo contrário, era a base de um estudioso da lei respeitadíssimo na região toda. Era uma fundação de obediência pura, a quilômetros de distância da vida mística que o consagraria séculos mais tarde. Só que esse mundo todo certinho da família estava prestes a desmoronar. E isso forçou uma migração épica só para conseguirem sobreviver. Olha só, em 1208 eles fogem de Balkh, e ainda bem, porque apenas 3 anos depois a cidade é totalmente arrasada pelas hordas de Gengis Khan. É uma fuga desesperada, sempre um passo à frente do perigo, passando por Malatya até finalmente se fixarem em Larenda, e depois em Konya, onde o pai de Rumi acaba falecendo em 1231. Toda essa tensão histórica e instabilidade moldaram a juventude dele. Agora, um detalhe fascinante. O texto histórico de onde tiramos essa análise também traz episódios de puro realismo mágico. As histórias são impressionantes. Tem relatos do Rumi, com apenas 6 anos, supostamente se teletransportando para o céu, ou os enormes portões trancados da cidade de Alepo se abrindo sozinhos no meio da madrugada. Tem também flores frescas da Índia aparecendo no meio do inverno congelante. E até o momento em que Rumi teria sangrado o próprio corpo até não sobrar uma única gota de umidade. Claro, a gente relata isso direto da fonte não para validar como fato científico, mas para dar aquela cor histórica e mostrar como a figura de Rumi virou uma lenda rapidamente aos olhos de quem convivia com ele. Seção 2. A entrada do guia espiritual. Com a morte do pai, a vida do nosso jovem erudito entra em uma fase totalmente nova, e chega a hora de conhecermos a primeira grande influência que começaria a sacudir a mente dele. O ponto crucial aqui é entender esse conceito de Qutb. No misticismo sufi, o Qutb é o mestre perfeito, é a autoridade máxima, o eixo central que faz todo o mundo espiritual girar. Sem entender o peso enorme e o respeito inquestionável que essa palavra carrega, a gente não consegue dimensionar o poder de persuasão dos mentores que logo vão entrar na história de Rumi. E o primeiro grande guia dele foi justamente um ex-aluno do pai, Seyyid Burhanuddin. Ele foi o responsável por fazer essa ponte na mente do jovem Rumi. Por incríveis 9 anos, Seyyid treinou e lapidou o pupilo juntando as ciências humanas que Rumi já dominava muito bem com uma coisa totalmente nova e surpreendente, a ciência da intuição divina. Foi um período de preparo intensíssimo, cheio de jejuns e de muito isolamento. Seção 3. O catalisador. Shams-e-Tabriz. Toda essa preparação serviu para arrumar o terreno, e o que estava por vir foi um choque tremendo na vida do nosso acadêmico. É aqui que entra o grande evento que vira a vida dele de ponta cabeça. A cena que a fonte histórica descreve é digna de cinema, bem fácil de imaginar. Rumi, o professor rico reverenciado na cidade inteira, estava cavalgando tranquilamente a sua mula, cercado de estudantes bajulando ele. De repente, do absoluto nada, surge um homem misterioso, um fazedor de cestos errante, usando roupas de feltro negro bem gastas. Esse homem vai lá, agarra as rédeas e simplesmente para a mula do grande professor. Esse estranho era o famoso Shams-e-Tabriz. Isso ilustra brilhantemente o choque absurdo de ideias que aconteceu no meio da rua. De um lado, o esfarrapado Shams desafiando a autoridade máxima com uma pergunta quase herege para a época. Afinal, quem era maior, o profeta Maomé ou o místico Bayazid?
Do outro lado, Rumi, com sua postura de guardião ortodoxo da lei, defende com unhas e dentes que Maomé era incomparável, o maior de todos os profetas e santos. Para quem estivesse assistindo, parecia uma vitória muito fácil no debate a favor do acadêmico. Mas aí veio a tréplica de Shams, e foi um verdadeiro nocaute. Ele questionou: por que então Maomé disse não te conhecemos, ó Deus, como deveria ser devidamente conhecido, enquanto Bayezid declarou glória a mim, quão grande é a minha glória. A genialidade por trás dessa provocação teológica fez Rumi perceber, na mesma hora, que aquele homem de rua era, na verdade, o Qutb, o mestre perfeito que acabamos de mencionar. O impacto de enxergar essa verdade invisível foi tão absurdo que, segundo os textos da época, Rumi literalmente desmaiou e caiu no chão ali mesmo. Aquela única interação derrubou um império acadêmico inteiro. Rumi leva o estranho para casa e passa de um intelectual público super prestigiado para um místico completamente enclausurado. Os dois ficaram enfurnados por semanas, meses e depois anos a fio, em uma comunicação espiritual mega isolada. E claro, os antigos alunos e seguidores de Rumi ficaram perplexos, furiosos e morrendo de ciúmes de ver o mestre deles jogar tudo pro alto por causa de um desconhecido. Seção 4. O nascimento dos derviches. A revolta e o ódio desses seguidores acabariam levando a um clímax bem trágico. Mas o curioso é que é justamente dessa tragédia esmagadora que nasce a arte sublime que a gente conhece hoje. Vamos acompanhar como isso constrói uma jornada incrível passo a passo. A raiva dos alunos atinge o limite e, no passo 1, Shams simplesmente desaparece no meio da noite. A suspeita é que ele foi assassinado com a cumplicidade de pessoas bem próximas a Rumi. No passo 2, essa perda colossal joga Rumi numa dor e numa busca insanas. Ele viaja até Damasco, atrás do mestre, totalmente inconsolável. E aí, rompido com o passado, chegamos ao passo 3, toda essa energia, esse luto absurdo e esse amor divino transbordam e encontram uma forma de expressão totalmente nova. É o nascimento da música, daquela famosa dança rodopiante e da poesia estática. É claro que inventar ritos com dança e música causou uma resistência gigantesca. Os mais conservadores ficaram escandalizados. Mas a lógica de Rumi era muito pragmática e focada no ser humano. As palavras dele explicam muito bem a estratégia para se conectar com o povo da Ásia Menor. Assim como uma criança doente é persuadida a tomar um remédio salutar, embora nauseante, também os romanos foram levados pela arte a adquirir um gosto pela verdade espiritual. Ele sacou que discursos acadêmicos secos não curavam o vazio de ninguém, então ele usou a beleza do ritmo e da arte para despertar as pessoas. Um verdadeiro visionário. Toda essa dor absoluta e transformação alquímica culminaram numa verdadeira obra-prima, o Divan de Shams-e-Tabriz. Como os próprios textos descrevem, o cobre das existências deles foi transmutado em ouro puro. Foram milhares e milhares de poemas que nasceram exclusivamente dessa saudade profunda e desse amor estático. Isso carimbou de uma vez por todas a morte do antigo e rígido estudioso da lei e o nascimento glorioso de uma lenda mística eterna. E para fechar nossa análise, fica aqui uma provocação instigante. Se um acadêmico engessado, totalmente preso a regras, dogmas e status, pôde mudar tão radicalmente depois de um único grande choque na sua visão de mundo, qual seria o potencial de inovação e transformação que está hoje aprisionado e adormecido dentro das nossas próprias estruturas modernas? É algo que definitivamente vale a reflexão. Foi incrível apresentar essa explicação de hoje. Até a próxima!